as pessoas têm muito interesse, né, em saber dela, assim, tem muito respeito, né, a memória dela, assim, de não falar, porque assim, tive vários encontros com ela, de beber em evento e tal, foi se criando uma intimidade e uma confiança também, né, de curtir com ela em Nordeste, em Salvador, no Sul, como eu estava sempre viajando, fui a muitos shows dela em turnê. Aí teve um mês antes da morte dela, elas lançaram aqui em São Paulo Patroas, As né? Patroas. E aí ela me chamou, né? Eu vim para São Paulo, que eu morava no Rio. Aí fiz a coletiva, fiz entrevista em vídeo. Fui a única pessoa que fiz em vídeo, entrevista com elas lá. E foi a última entrevista em vídeo dela. Meu Deus, meu Deus, tu tem pontos uma muito ligação fortes, né? muito forte mesmo com ela. E o Henrique Bahia, que morreu também, né? Ai. Ele pegou, e com a assessora Silvia Comeneiro, que é maravilhosa, minha amiga. Aí eu falei assim, Godinho, elas querem que você abra a coletiva. Querem que você seja o primeiro, tem um pontinho lá que elas querem anunciar, uma pergunta que tem que ser feita, aí você pode fazer a sua, mas tem essa daqui, elas querem que você faça. Aí eu falei, beleza, né? Tipo, coletiva, tranquilo. Quando eu cheguei na coletiva, que eu entendi o tamanho, era no Allianz Parque, que é o estádio aqui enorme. E era no gramado mesmo, era uma estrutura enorme. Elas montaram uma estrutura enorme. E além delas estarem no palco e ter ali, sei lá, uns 200 jornalistas, tava em live pro Brasil inteiro. Todos os jornalistas estão vendo. Ai, meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, eu falei... O quê? Aí eu falei, tem certeza mesmo que eu vou abrir, assim? Estrutura. Aí o Henrique pegou e falou assim, não, amigo, você vai ter que sentar nessa cadeira aqui, que é na frente e tal, foi me direcionando. Então, assim, ela tinha uma valorização do meu trabalho, meu profissional muito grande, que me fez acreditar muito em mim também. Em momentos que eu duvidei até de mim, sabe? Então, isso não tem preço. Acho que as pessoas que dão esse empurrão, assim, né, que acreditam em você. E aí foi isso. Aí nesse dia... teve um showzinho lá depois, né? Teve um showcase e tal, uma festinha. Ela me apresentou o irmão dela, que eu não conhecia, o João Gustavo. E ela falou assim, Rafa, meu irmão, tô preparando a carreira dele. Em breve você vai falar dele. Primeira entrevista que ele fizer, quero que seja com você. E aí a gente trocou contato lá. E o Gustavo, eu não conhecia ele. Aí ele passou o WhatsApp dele, a gente seguiu no Instagram e tal. E aí, exatamente um mês depois, foi dia 5 de outubro, dia 5 de novembro, ela morreu. Faleceu. Um mês depois, né? Foi um baque, né, Rafael? Foi. Acho que eu ainda não... A gente não acredita. Não dá pra acreditar, às vezes a gente até esquece de que a Marília morreu, porque ela é tão presente. Sim. Né? Foi um baque. E foi muito forte, muito intenso. Foi, né? muito. E ali foi um teste pra mim de profissionalismo, porque eu acho que até dentro da Quem mesmo, acho que isso contou muito, assim, porque eles sabiam da minha ligação com ela, né, da minha intimidade, e eu fui que recebi a notícia primeiro lá, de uma fonte minha, muito segura e tal. E aí e não tinha nada no Twitter, em lugar nenhum. Rafael. E aí eu não tava, só que eu não acreditava. Eu falei, gente, é impossível isso. Eu falei assim, impossível, não é verdade. E não tinha nada mesmo. Aí a minha editora, o pessoal tudo assim atento nas redes, no Twitter geralmente aparece antes, né? Aí falaram assim, olha, estão falando que caiu um avião em Minas, mas não estão falando quem é, nem nada. Aí, depois apareceu no Twitter algumas fotos dela, daquele último stories, né? Que era o do avião, aí começaram a associar que era o mesmo. E eu comecei a ligar. Eu liguei pro Henrique, o celular dele tava tocando. E já tinham te falado que ela tinha falecido? Ou só que tinha sido o avião dela? Que tinha caído só. Não sabia da morte. Mas que era dela. Que era dela. E aí liguei pro Henrique, o celular dele chamava e não atendia. Aí comecei a ligar para as pessoas que conheciam da produção. Aí liguei pro maquiador dela, o Edu. E aí ele me atendeu aos prantos, assim, isso em vídeo, chamada já. Aí ele, amigo, é um dela mesmo. Mandaram foto para eu reconhecer a mala, porque foi o que fez a mala. Ajudei ela a montar a mala e tal, que não sei o que a gente tá em turnê. Mas a gente não sabe ainda, parece que o resgate tá lá. Aí liguei pra assessora, e assim. E tu nessa hora, Rafael? Aí ficando nervoso, só que eu acho que eu liguei um modo avião ali, né, assim, de profissional. Então, assim, eu meio que eu queria saber primeiro, confirmar, né, e todo mundo, assim, falando, até meu chefe falando, você tá bem para assumir a frente disso? Você seria a pessoa mais apropriada, até pelos contatos que você tem relacionados a ela e tal. Mas se você não estiver bem emocionado, eu falei, não, eu quero fazer isso.
E aí fui e tal, aí liguei pra assessora, aí ela falou que tava em resgate, né, que não sabia ainda. E aí 15 minutos depois já veio a notícia da morte. Então foi bem assim, na hora que eu recebi, eu fiquei assim, chocado. Aí eu chorei assim muito, né, assim 1 minuto, e comecei a produzir conteúdo. Aí eu sabia que o Henrique estava lá também, aí eu falei, olha, o Henrique, ele era da banda Cristiano Araújo, que também morreu, então assim, eles levaram a banda inteira do Cristiano pra Marília, então assim, é a segunda vez que a banda perde o artista. Nossa, gente. Aí eles falaram, pô, faz matéria disso, aí eu fui, escrevi, eu fiz umas 3 matérias ali nesse modo automático que eu liguei profissional. Ainda teve cabeça pra fazer, caraca. E aí fiz, e isso de 4 horas, quando foi 6 horas, me ligaram e falaram assim, Godinho, arruma sua mala correndo, que você vai pra Goiânia, para fazer toda essa cobertura e vai ficar 1 semana lá. E o voo que tem é 7 da noite, isso tipo 6. 6, assim. Meu Deus. Aí eu tomei banho assim 1 minuto e coloquei as coisas na mala assim. Eu nem vi o que eu peguei, eu não peguei roupa. Aí cheguei lá, tive que ir pro shopping comprar roupa, sabe? E fui pro aeroporto, assim. Então foi muito tenso tudo. E aí no aeroporto, cheguei lá e encontrei o Lucas Pazin, que é meu amigo do UOL, né? Do Splash, que tem uma coluna maravilhosa. E aí a gente foi trocando, que ele também era uma pessoa que convivia muito com ela, próximo. E aí a gente ficou lá, chegamos em Goiânia, a gente ficou lá até meia-noite, 1 hora, pra saber como seria o velório, que foi no estádio lá, pra apurar essas questões, porque foi tudo muito em cima. Muito rápido. E aí acordamos 5h30 pra ir pro velório, depois enterro, enfim. Foi tenso. E uma comoção nacional, assim, né? Ninguém... Eu acho que todo mundo ficou nesse estado, que tu ficou em estado de choque. Foi. E aí... Eu passei, acho que uma semana, assim, pra conseguir assimilar. E aí, lá, eu, assim, preocupado em levar a notícia da forma mais respeitosa possível. Tanto que eu preferi não ir até o caixão dela, não queria ter essa imagem dela. A assessora dela até falou assim, porque era um ginásio, num estágio, e aí só para vocês entenderem, aqui ficava a imprensa nessa arquibancada, tinha uma fila no meio, um corredor que passavam os fãs, que era rotativo, ninguém podia ficar parado, era uma fila que ia rodando, e aqui ficavam os caixões e os familiares, que ficavam ali em volta, né, os cantores, enfim, os amigos. E ela falou assim, Rafa... Tu quer ir lá, né, no acesso? Eu te libero, acho que ela gostaria, enfim, a família aceitaria receber você lá. Aí eu falei, não, assim, como eu tô trabalhando, eu prefiro não ir. Porque senão tu ia te desestabilizar. Eu ia, E aí eu preferi ficar junto com os outros colegas de imprensa ali, entendeu? Achei melhor ficar ali. E aí fiz tudo. Aí a ficha só caiu uns 3 dias depois, que eu tava num quarto de hotel sozinho em Goiânia, porque aí eu fiz várias especiais, aí fui na escola, fui na primeira casa que ela morou, no bar que ela tocava, que ela começou a tocar, fiz uma especial mesmo. Não ia aguentar, não. Mas uma especial, assim, bonita, nada apelativa, não queria levar muito pra tristeza, pra tragédia, né? Muito respeitoso, de uma forma muito respeitosa, mas... A história dela, né? Homenageando o grande ícone que ela foi, né? Da música brasileira. E aí, 3 dias depois, teve um dia que eu tava sozinho no hotel, assim, que eu voltei, que foi um dia que eu fui em vários lugares, me deu uma crise de choro, assim, um vazio. Ar, né? Porque aí o Lucas já tinha ido embora, voltado pra São Paulo, eu fiquei sozinho em Goiânia. Aí aquilo dali me fez Aí que caiu o luto mesmo, sabe? Foi quando tu tirou o modo automático, porque tu tava ali naquela modo automático, trabalhando, fazendo as reportagens. E tu tava, querendo ou não, tendo tua mente distraída. Exato, Então ali que tu Foi quando eu entreguei todo o material e aí ia voltar no dia seguinte pro Rio. Enfim. Mas eu acredito que isso é importante, sabe? A gente ter esse momento de... beleza, eu vou aqui entregar o meu trabalho, mas eu preciso ter o luto. Eu preciso... Tu é ser humano, eu preciso fazer isso, eu preciso chorar o que eu tenho pra chorar, eu preciso extravasar o que eu tô sentindo pra eu voltar ali ao meu centro, né? Senão a gente explode uma hora. O corpo, ele vai... Com certeza. E aí foi isso. E aí eu tive muito cuidado da forma que eu iria explorar isso, de que forma que ia dar essa notícia. A gente não deu foto de caixão, a gente teve várias regras
que eu discuti junto com a minha chefia na época, de limites que a gente impôs nessa cobertura. A gente não queria explorar. A gente queria homenagear e ter a proporção, o tamanho que ela merecia como artista, né? De uma forma respeitosa. Né, Rafa? Tanto que eu demorei muito a ter coragem de pedir para ir na casa dela. Outras pessoas foram antes. A mãe dela. Outras pessoas foram antes. Eu demorei quase 1 ano para ir lá. Tu respeitou tanto ela quanto a família, né? Eu não queria em troca de clique, sabe? Assim, não tô falando que alguém foi por conta disso, mas eu não queria... Eu tenho muito medo do julgamento das pessoas, de acharem que eu estou ali... Eu não queria, sabe? Então foi 1 ano depois, a Ruth já estava um pouco mais estabilizada, sabe? Foi um momento que o Gustavo já tinha desistido da carreira dele de cantor, mas quando ele lançou a carreira dele, também dei todo o suporte para ele lá no Rio, fui eu que recebi, eu acompanhei ele no Fantástico junto com a assessoria dele, né, assim... Ele desistiu mesmo. Ele tem feito algumas coisas no Instagram, live. Ele não quer ter aquele peso, né? De agenda, de show. E eu entendo e acho até que ele tá certo mesmo. E tem as comparações também, né, Rafa? Nesse início, eu acho... Eu acho que nem tinha por ser homem, né? Assim, mulher, não tinha tanta comparação. Mas eu acho que é um peso muito grande, né? A carreira artística é muito difícil. E ele teve um luto, teve uma perda muito grande, né? E não foi só ela, né? Foi o irmão, o tio. O tio, exatamente. Que também teve, né? E o Bahia, que era praticamente da família. Praticamente da família. Então, foi muito forte.